Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Direito Direto. O podcast que descomplica o universo jurídico para todo mundo de forma assim bem objetiva e clara. E antes da gente mergulhar no tema de hoje, que olha, tá denso, tá importantíssimo, aquele nosso convite de sempre. Isso, siga o Direito Direto na sua plataforma de áudio preferida, seja Spotify, Deezer, qualquer uma. Assim você não perde nada. E se você curte o nosso trabalho, deixa lá sua avaliação de 5 estrelas, ajuda muito a gente, sabe? E compartilha com os amigos, principalmente aquela galera que tá na batalha dos concursos. Nossa, para quem é concurseiro, este episódio é um prato cheio. Exato. E não esquece de seguir o nosso perfil no Instagram para ter acesso a conteúdos extras. Nossos episódios são baseados nos nossos cadernos de estudos e a gente adora quando vocês comentam, acompanham a nossa evolução. É isso aí. Pode ir ouvindo trânsito, lavando a louça. O conteúdo é denso, mas a gente garante que é leve. E uma última dica: para organizar os estudos, crie uma playlist para cada matéria. Boa. E hoje, por exemplo, a gente inaugura um tema central: princípios fundamentais do direito penal. E vamos começar pela espinha dorsal de tudo. Princípio da legalidade. Preparados? Para começar, vamos direto à fonte, né? O princípio da legalidade está tanto na Constituição Federal quanto no nosso Código Penal. Exato. A base legislativa é o artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Ele diz: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. E o artigo 1º do Código Penal basicamente repete essa ideia. É o famoso ditado em latim. Nullum crimen, nulla poena sine lege. E tem uma menção doutrinária importante do professor Rafael Cenoura, que diz que esse princípio é a maior limitação ao poder de punir do Estado. Ele não surgiu do nada, né? Foi uma conquista. Totalmente. Uma conquista histórica contra o arbítrio dos reis, dos regimes absolutistas. Certo. E quais são os pilares que sustentam essa ideia toda? São 3 fundamentos principais. O primeiro é político. Político. Como assim? A lei precisa ser abstrata, geral, sabe? Para valer para todo mundo e impedir que se crie uma lei para punir uma pessoa específica. Entendi. Impede o arbítrio. E o segundo? O segundo é democrático. Se a lei é criada pelos representantes do povo no Congresso, então é o próprio povo, indiretamente, que está definindo o que é crime. Faz todo sentido. E o terceiro fundamento? É o jurídico. A existência prévia da lei funciona como um aviso. Ela intimida, tem um efeito de prevenção geral. Ok. E eu já ouvi falar em legalidade formal e material. Tem diferença? Tem. E é uma diferença crucial. A legalidade formal é sobre o como a lei foi feita, o processo legislativo. Isso. Ela seguiu todo o rito correto no Congresso. Já a legalidade material é sobre o que a lei diz. O conteúdo dela. Exatamente. O conteúdo respeita os direitos e garantias da Constituição. Não adianta nada seguir o processo certinho se o resultado for uma lei inconstitucional, entende? Perfeito. Agora, o material de estudo menciona que a legalidade tem, 3 filhos. Vamos conhecer essa família? Com certeza. São eles a reserva legal, a anterioridade e a taxatividade. E aqui vai uma dica de prova importante. Opa, anota aí. As características deles podem ser atribuídas de forma genérica à legalidade. E tá tudo bem. O problema é quando uma prova troca os conceitos entre eles. Aí é erro na certa. Certo. Então vamos focar no primeiro. Reserva legal. O que isso significa, na prática? Reserva legal define qual tipo de norma pode criar crimes e penas. E a regra é bem clara. Só lei em sentido estrito. Lei ordinária ou lei complementar. Perfeito. Isso significa, por exemplo, que medida provisória? Não pode criar crime. Não pode. De jeito nenhum. E tratados internacionais? Também não podem criar crimes diretamente. Tem algum caso prático sobre isso? Fica mais fácil de visualizar? Tem um caso que é emblemático. Foi o da Convenção de Palermo. Ela previa o crime de organização criminosa. Certo. O STF, no julgamento do HC 96.007, lá de São Paulo, decidiu que enquanto não houvesse uma lei brasileira definindo esse crime, ninguém poderia ser punido por ele. Ah, então o tratado só obrigava o Brasil a criar a lei, mas ele em si não valia como lei penal. Exatamente. Foi preciso esperar a Lei 12.850 de 2013 para que o tipo penal finalmente entrasse em vigor aqui. Entendi. Agora, essa parte costuma confundir muita gente.
qual a diferença entre a analogia, interpretação analógica e interpretação extensiva? É uma distinção crucial, mas vamos simplificar? Por favor. Na analogia, existe uma lacuna, uma ausência de norma. É uma forma de integrar a lei. Mas o mais importante, ela não pode ser usada para prejudicar o réu em matéria penal. É a tal da analogia in malem partem. Proibida. Proibida. Já na interpretação extensiva, a norma existe, mas o legislador disse menos do que ele queria dizer. E o juiz amplia o alcance? Isso, o intérprete amplia o alcance da palavra. Um exemplo clássico é onde a lei fala cônjuge e a jurisprudência estende para companheiro de união estável. Ok. E a interpretação analógica? Aqui também existe a norma, mas ela tem uma fórmula genérica depois de dar alguns exemplos. O legislador dá uma dica, com expressões como ou qualquer outro meio. Sei. Pensa no homicídio qualificado por meio cruel. A lei cita fogo, veneno. Se alguém mata com 300 facadas, isso não está na lista, mas o juiz pode considerar como meio cruel por interpretação analógica. Entendi. E falando em interpretação, vamos para o caso da ADO 26, que criminalizou a homotransfobia. O STF usou analogia para prejudicar o réu, nesse caso? Não, e esse é um ponto, fundamental. De acordo com o voto do ministro Celso de Mello na ADO 26, o STF não criou um novo tipo penal, nem usou analogia in malem partem. Então, o que a corte fez tecnicamente? O que a corte fez foi uma subsunção. Subsunção. Ela interpretou que as condutas de homofobia e transfobia já se enquadravam no conceito de racismo, mas na sua dimensão social. Ah, então eles não criaram uma lei. Eles deram uma interpretação à lei de racismo que já existia. Exato, uma interpretação à luz da Constituição. É um tema polêmico, mas essa foi a técnica jurídica usada. Certo. Saindo um pouco da legalidade, o direito penal é um mosaico de outros princípios. Vamos passar por alguns dos mais importantes? Vamos lá. Começando pela individualização da pena. Esse princípio está lá no artigo 5º da Constituição. Ele se dirige a 3 figuras diferentes. Quais? Primeiro, ao legislador, que tem que prever atenuantes, agravantes. Depois, ao juiz da sentença, que aplica a pena no caso concreto. E, por fim, ao juiz da execução, que acompanha o cumprimento da pena. Por exemplo, num roubo com 4 pessoas, cada um vai ter uma pena diferente. Exatamente. Cada um terá a sua pena dosada de acordo com a sua culpabilidade, com as suas circunstâncias. Entendi. E o princípio da alteridade? Esse, formulado por Klaus Hoxing, diz que não se pune a autolesão. Uma dica para lembrar é ao, autolesão, alteridade. Boa dica. O direito penal só se preocupa com condutas que afetam outras pessoas, terceiros. Quer um exemplo prático disso? Sim, no crime de aborto provocado por um terceiro, se a gestante morre, a pena do terceiro aumenta. Mas, se a própria gestante tenta o autoaborto e se causa uma lesão grave, a pena dela não aumenta. Ah, por força da alteridade. A lesão foi nela mesma. Exatamente. E a adequação social? Aquela ideia de que condutas aceitas pela sociedade não deveriam ser crime. Esse princípio proposto por Hans Welsel funciona mais como um aviso ao legislador de que uma lei pode estar obsoleta, sabe? Mas ele não revoga a lei. De jeito nenhum. E, atenção, isso não revoga a lei. A jurisprudência do STJ, por exemplo, já decidiu que, embora a venda de CDs piratas seja socialmente tolerada, a conduta continua sendo crime. E tem um ponto crucial que sempre cai em prova, né? Tem. O STJ também firmou que a venda de bebida alcoólica para menores não pode de forma alguma ser justificada pela adequação social. Mesmo que seja comum em alguns lugares. Não importa, é crime e ponto final. Seguindo. Intervenção mínima. A ideia do direito penal como a última opção. Exato, a última ratio. Ele se divide em 2. Subsidiariedade. Isso, o direito penal só age quando outros ramos, como o civil, falham. E o outro é a fragmentariedade. Que é? Que o direito penal só protege os bens jurídicos mais importantes. Vida, liberdade, não qualquer coisa. Certo. E o princípio da intranscendência.
aquele que diz que a pena não pode passar da pessoa do condenado. Esse está no artigo 5º da Constituição. A pena é pessoal. Mas aqui tem uma confusão muito comum. A da reparação do dano. Essa mesma. A obrigação de reparar o dano, que é cível, pode ser estendida aos herdeiros. Mas não é ilimitada. Não. Somente até o limite do patrimônio que eles receberam de herança. A distinção é: a pena de multa, por ser sanção penal, se extingue com a morte do réu, não passa para os herdeiros. Já a reparação do dano... Por ser dívida de valor, passa, mas sempre nos limites da herança. Perfeito. Por fim, responsabilidade subjetiva. Que significa que, no direito penal, não existe responsabilidade objetiva. É preciso comprovar dolo, a intenção, ou culpa, que é a negligência, imprudência ou imperícia. Mas existem exceções, ainda que raras. Existem. A rixa qualificada é uma delas. Se há morte na briga, todos os participantes respondem pelo resultado mais grave. E a outra? A embriaguez voluntária, pela teoria da actio libera in causa. Se a pessoa se embriaga para cometer o crime, para criar coragem, ela não pode alegar que estava fora de si. A análise da intenção volta no tempo. Exato, volta para o momento em que ela decidiu se colocar naquele estado. Para a gente amarrar tudo isso que a gente viu, que tal resolvermos juntos algumas questões de concurso que estavam no material? Ótima ideia. É a melhor forma de revisar. Vamos pegar uma da FGV para juiz federal. A pergunta era sobre o princípio da legalidade. E a alternativa? Correta dizia o quê? Dizia que tratados e convenções internacionais, ainda que ratificados, não têm o condão de, no direito interno, tipificar crimes e cominar penas, por conta do princípio da reserva legal. Perfeito. É exatamente o que a gente falou sobre a Convenção de Palermo, né? O tratado obriga o Brasil a legislar, mas não cria o crime diretamente. Exato. E a alternativa que falava da ADO 26 estava errada, porque dizia que o STF usou a analogia em Malam Partem, e a gente viu que não foi isso que aconteceu. Vamos para mais uma, DPE de Minas Gerais. Pedir a alternativa incorreta sobre os princípios. E a incorreta era: a doutrina trabalhou e a jurisprudência acolheu diversos casos de possíveis incidências do princípio da adequação social, como a venda de bebida alcoólica a menores de idade em localidades afastadas. E está incorreta porque, como a gente reforçou, o STJ tem posição consolidada de que essa conduta é crime, está no ECA e não pode ser afastada pela adequação social. Revisão prática e direto ao ponto. E assim a gente chega ao fim de mais um Direito Direto. Esperamos que essa análise aprofundada sobre os princípios penais tenha sido útil e esclarecedora. Muito obrigada pela companhia e reforçamos o convite. Siga o nosso podcast na sua plataforma de áudio, avalie com 5 estrelas e compartilhe com quem possa se interessar. E não deixe de nos seguir no Instagram para mais dicas e bastidores. Comenta lá no post deste episódio o que você achou. A sua participação é o nosso maior incentivo. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau!